Nos últimos meses, uma série de avistamentos misteriosos no céu tem gerado curiosidade e debate nos Estados Unidos, especialmente no nordeste do país. Mais de 5.000 relatos surgiram com pessoas descrevendo luzes estranhas, objetos não identificados e até grandes aeronaves. Apesar disso, autoridades americanas como o Departamento de Defesa e o FBI afirmam que menos de 100 desses casos merecem uma investigação mais detalhada. Embora a maioria dos avistamentos esteja relacionada a drones ou a aeronaves tripuladas, muitos se perguntam: há algo mais acontecendo nos céus? A comoção foi tão grande que redes sociais formaram grupos com milhares de pessoas buscando respostas. O governo, por sua vez, enviou tecnologia avançada para monitorar a situação e garantiu que não há risco à segurança nacional. Mas será que esses sinais nos céus têm um significado mais profundo? Na Bíblia Sagrada, fenômenos celestiais sempre estiveram associados a mensagens divinas. Em Lucas 21:11, Jesus adverte: "E haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu." Desde os tempos antigos, Deus usou os céus para se comunicar com a humanidade. A estrela de Belém, por exemplo, guiou os magos ao nascimento do Salvador. E em Mateus 24:30, Jesus declara que antes de sua volta, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão. Esses avistamentos podem ser explicados pela tecnologia moderna, mas a inquietação que causam nos lembra de algo maior. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, muitos serão os sinais que apontarão para a proximidade do retorno de Cristo. Portanto, enquanto olhamos para os céus em busca de respostas, somos chamados a refletir sobre nossas vidas, nossa fé e a necessidade de estarmos preparados. Afinal, como Jesus disse em Mateus 24:42, "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Será que estamos atentos aos sinais? Ou estamos distraídos pelas explicações deste mundo? Fique vigilante. Os céus podem estar nos dizendo mais do que imaginamos. Esses sinais misteriosos nos céus, embora frequentemente explicados pela ciência e tecnologia, nos fazem lembrar da complexidade do universo e da nossa pequenez diante dele. Ao longo da história, o céu sempre foi uma tela onde grandes eventos da humanidade foram projetados, seja por fenômenos naturais, seja por manifestações divinas. Na Bíblia, encontramos várias passagens onde os céus atuam como palco para a revelação de Deus. No livro de Êxodo, Deus se manifesta ao povo de Israel no Monte Sinai por meio de trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa. Em Êxodo 19:16, lemos: "E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um som muito forte de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu." Esses fenômenos extraordinários não eram apenas espetáculos visuais, mas mensagens diretas de Deus, reafirmando sua presença e poder. Hoje, com a crescente tecnologia, muitos explicam os fenômenos celestiais como drones, aviões ou satélites. Mas será que estamos perdendo a sensibilidade para perceber os alertas espirituais? Será que a tecnologia moderna está abafando a nossa capacidade de reconhecer o divino? Em Apocalipse 6:12-14, João descreve uma visão aterrorizante do fim dos tempos. "E vi quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra." Embora muitos considerem essas palavras como alegorias,
Elas nos convidam a refletir sobre como os eventos nos céus podem ter significados mais profundos do que aparentam. Nos últimos tempos, vemos um aumento na frequência de fenômenos incomuns, mudanças climáticas extremas, atividades solares intensas, avistamentos de OVNIs e até mesmo a descoberta de galáxias distantes. Muitos olham para isso com fascinação científica, enquanto outros percebem um padrão que se alinha às profecias bíblicas. E, no entanto, em meio a tantos sinais, a humanidade parece mais distraída do que nunca. As Escrituras nos alertam que, assim como nos dias de Noé, as pessoas continuarão vivendo suas vidas normalmente, ignorando os sinais ao seu redor, até que seja tarde demais. Em Mateus 24, 37 e 39, Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Os sinais celestiais, sejam eles explicáveis ou não, nos convidam a uma ação concreta, um retorno à fé, à oração e à vigilância espiritual. Deus nos alerta, não para que vivamos com medo, mas para que nos preparemos. E se tudo isso for um chamado para olharmos para cima e buscarmos mais do que respostas científicas, para encontrarmos propósito, redenção e comunhão com o Criador, em um mundo distraído, os céus continuam gritando uma mensagem que poucos conseguem ouvir. O tempo é curto, o reino de Deus está próximo. Não se trata apenas de avistar luzes ou objetos nos céus. Trata-se de perceber que, acima das nuvens, há um Deus soberano que guia os eventos da história e que, em breve, julgará a terra. E quando esse dia chegar, a pergunta não será o que vimos nos céus, mas se estávamos prontos para o que está por vir. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Você está pronto? Talvez seja a hora de parar de olhar apenas para as estrelas e começar a olhar para o Criador delas.